Olá, boa noite, 19 horas 37 minutos, estamos de volta com o programa especial Eleições 2018, segundo turno. A análise do atual momento político e os números da apuração em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, 33 milhões de eleitores, e no Brasil também. Nesta terceira mesa de debates, recebemos o professor Paulo Feldman, do Departamento de Administração da FEA-USP e coordenador de projetos da FIA, a Fundação Instituto de Administração. Joseph Barat, economista, consultor de entidades públicas e privadas e coordenador do Núcleo de Estudos Urbanos da Associação Comercial de São Paulo. E o professor Rubens Bessac, mestre e doutor em Direito Constitucional e livre docente em Teoria Geral do Estado pela Universidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a esta mesa, esse programa especial de eleições 2018. E vamos direto aos números da apuração em São Paulo e no país. Marcos Boemerad, você tem números, já está eleito governador de São Paulo, João Dória? Sim, já está eleito sim, com 98,49% das urnas apuradas, conforme você pode perceber. João Dória, e portanto, novo governador do estado de São Paulo, com 51,7% dos votos válidos, e Márcio França com 48,2% dos votos válidos. Vamos também agora aos números para o presidente, né? Como nós já informamos aqui, Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil, e nós temos aqui 96,2% das urnas apuradas. 96,27%, portanto, das urnas apuradas. Jair Bolsonaro com 55,4% dos votos válidos e o Fernando Haddad com 44,5% dos votos válidos. Portanto, Jair Bolsonaro com 56.188.651 votos contra 45.066.535 votos do Fernando Haddad. Jorge. Obrigado, Marcos. Professor Paulo Feldman está aí, eleito o 8º presidente pós, redemocratização, já era de certa forma esperado. Como é que o senhor vê, digamos, esse país que surge a partir da renovação na política? Veja, eu acho Bem-vindo, professor, antes de mais nada. Eu acho que o país, hoje, o país tem instituições muito fortes, tanto judiciário quanto legislativo. Então, o medo que existe de que haja uma ruptura democrática, é claro que ele existe, mas não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é com a situação econômica. Eu acho que para a economia brasileira não será uma coisa muito boa, porque analisando as declarações do Paulo Guedes, se ele efetivamente for confirmado como ministro da Economia, eu temo que nós trilhemos o mesmo caminho da Argentina com o Macri. Você sabe que o Macri, quando se elegeu há 3 ou quase 4 anos, ano que vem é eleição novamente na Argentina, mas quando o Macri foi eleito, foi parecido com a situação brasileira, uma campanha muito forte contra a Cristina Kirchner, que estava no poder já há muitos anos, a família Kirchner, e o Macri implantou um modelo bastante neoliberal, de abertura de mercado total. Quer dizer, e a Argentina não estava preparada para essa abertura? Exatamente, esse é o problema. A Argentina não estava preparada para a abertura. Quer dizer, o pouco que ela tinha de indústria, que ela já tinha perdido muito da capacidade industrial nos anos anteriores, mas o pouco que ela tinha foi completamente destruído e ela passou a ser um país totalmente dependente de commodities. Quer dizer, a indústria dela mingou e ela hoje depende de commodities, e depender de commodities é uma coisa muito ruim. Então você vê, a Argentina hoje está com uma inflação de 40% ao ano, o PIB caiu 4%, o desemprego é quase tão grande quanto o brasileiro, tem um déficit nas transações correntes enorme. Quer dizer, a Argentina está numa situação deplorável do ponto de vista econômico.
é isso que nós vamos querer para o Brasil? O senhor teme isso? Eu tenho muito Se medo. falava no passado um tal de efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã, ou seja, da Argentina e o Brasil reproduzindo modelos que não deram certo na Argentina. Você sabe que o efeito Orloff é uma das leis mais importantes que existe, né? Porque é impressionante como a gente sempre segue a Argentina. E, pelo visto, mais uma vez isso vai acontecer. Esse tipo de modelo já foi tentado no Brasil algumas vezes e deu muito errado. Quando a gente analisa a história da economia brasileira, a gente vê que o período do Fernando Collor, na época, parecia uma coisa muito interessante, aquela abertura da economia, o carro brasileiro é carroça, tem que abrir tudo. E hoje a gente vê a destruição que causou para a indústria. Tem que abrir tudo, né? Aí vem os ladas russos. Vieram os produtos chineses, roupa chinesa também. Sim. Uma abertura abrupta, professor, sem negociar com o empresariado local. Talvez agora, pelo menos, se tomar algum cuidado, né? Eu espero que o Paulo Guedes, que é um profissional muito experiente, tome alguns cuidados para que a gente não seja uma nova Argentina. Professor José Bará, muito bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer conversar, dialogar com o senhor. O senhor está mais otimista, professor, em relação a esse novo governo Bolsonaro? Não só estou otimista, como eu discordo do meu colega aqui, do Paulo. Eu não acho que seja isso, até porque a economia brasileira hoje já está desarticulada. Nós já estamos vivendo uma recessão longa, né, de quase uma década. O índice de desemprego muito elevado, uma sociedade muito acuada pela violência, pela insegurança. E eu acho que qualquer mudança hoje nos padrões tradicionais da política econômica brasileira será um avanço. Evidentemente, ninguém aqui está falando de aberturas ou de economia inteiramente voltada para o mercado externo, não é isso. Mas é um mínimo de mudança que o Brasil precisa até para decidir qual o rumo que quer tomar na vida. Porque esse país manteve políticas protecionistas, restritivas, de baixa produtividade, de pequeno avanço tecnológico, não é? E, de repente, você está num mundo em que a dinâmica é outra. Ou seja, o Brasil se afastou dos grandes polos de desenvolvimento mundial. A política externa brasileira foi um desastre, né, de aproximação com países retardatários, atrasados, enfim, de pouca contribuição que poderiam dar ao desenvolvimento do Brasil. Mas não perdeu de todo, professor, desculpe interrompê-lo, mas, por exemplo, os parceiros, os Estados Unidos, a China, um grande parceiro, quer dizer, tentou outros laços, mas também não perdeu os que já tinha. Não é questão de perder os que já tinha, é não aproveitar as oportunidades que vão se abrindo no mundo, inclusive com relação aos Estados Unidos e à própria China. Sim. Quer dizer, o Brasil retrocedeu à condição de exportador de commodities, né, se acomodou nessa posição. A indústria brasileira já está mal há muito tempo, né, ela já tem uma participação no PIB dentro da muito associação diminuída. Comercial, o senhor sente esse mal-estar também? Não, eu sinto ele em geral, quer dizer, é um país que está defasado do mundo. Então precisa se decidir qual o caminho que quer tomar. Se ele quer se integrar realmente à economia mundial ou se ele quer continuar fechado, continuar pertencendo a um grupo de países que teme a competição. Sim. Não é? Preciso perguntar para o professor, bem-vindo, professor Rubens Bessac, mas antes eu vou convidar a assistir os números, a atualização dos números para a presidência da República, com o repórter Marcos Boemerad. Marcos? Vamos sim, vamos então atualizar aí, portanto, as eleições para presidente. Jair Bolsonaro, portanto, do PSL é o novo presidente, com 55,4% dos votos válidos. Fernando Haddad com 44,5% dos votos válidos. Jair Bolsonaro, portanto, com 56.704.850 votos e o Fernando Haddad com 45.613.588 votos válidos. Jorge. Obrigado, Marcos. Professor Rubens Bessac, mais de 56 milhões de votos para Jair Bolsonaro.
Isso é porque diziam antes da eleição, antes do primeiro turno, que ele seria o adversário mais frágil, mais fácil a ser batido. Prazer em estar aqui com vocês na Prazer TV é todo Alesp. nosso, Eu queria professor. gizar algo que eu acho que é o mais importante. Nós estamos dando uma lição de democracia mais uma vez. São quase 100 milhões de votantes, uma eleição que se procedeu em segundo turno agora, sem sinais de violência. É claro que nós temos todo o discurso, muitas vezes faccioso, até dos candidatos, não só ao presidente, como ao governador. Mas isso eu acho que é de um momento eleitoral que agora esperemos fica para trás. Nós estamos dando uma lição de civilidade num processo elegendo o presidente, elegendo os governadores, e eu acho que isso é um sinal da maturidade das instituições brasileiras, que são instituições democráticas, nessa leva, nesse turno, completando agora 30 anos, ou dependendo das contagens, 33 anos, de transição do regime militar para o regime civil. Acho que isso que é importante, eu tenho me batido sempre em mostrar como nós temos, apesar desse espaço até curto historicamente, uma maturidade para enfrentar. Eu acho que o discurso eleitoral fica claro agora que tem que ficar para trás, e temos que ver agora os eleitos, obviamente, o que farão efetivamente. O presidente agora é o capitão Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, João Dória. Então, temos que ver agora como estes eleitos agirão, bem como os governadores no Brasil. Eu acho que o Brasil, sem querer fugir da sua pergunta, entrou numa leva, eu não sou cientista político, mas trabalhamos juntos nessa área também, entrou numa leva, digamos assim, de um valor da ortodoxia, de um discurso mais conservador, que não é exceção no mundo todo. Se passou nos Estados Unidos, é que cada um elege aquilo que tem um pouco a ver com a sua cultura. É uma onda planetária, uma onda. professor? O Trump tem as peculiaridades nos Estados Unidos, o Macron tem na França, e nós não estamos longe. O Macri, que foi citado na nossa vizinha Argentina. O Brasil entra nessa onda e nós temos que ter toda uma observação de como as instituições responderão. Eu acho que elas tendem a responder com a maturidade que eu dizei agora há pouco tempo. E temos o judiciário aí muito atuante, o Supremo Tribunal Federal sempre vigilante, e acho que todo o discurso agora tem que ser caracterizado como isto que foi, realmente algo faccioso muitas vezes. E que mas que corre só nos grupos do WhatsApp, esperemos, né? dentro das ondas das redes sociais, tudo, esperemos que isso não se traduza. É claro que a gente pode se enganar e ter que engolir a língua lá na frente, mas eu faço o voto nisso, na maturidade da nossa tradição, uma tradição ainda recente historicamente, mas que já mostra ao que veio, né? As instituições ficam preservadas, eu acho que desse ímpeto de alguns militantes de partido? Eu acho que o próprio, agora já eleito presidente Bolsonaro, já reviu o seu discurso em alguns momentos aí um pouco mais agudo, já deixou de falar, mesmo em reforma constitucional, fez um aceno muito grande na conciliação, nas últimas postagens que vi, as últimas manifestações. Eu acho e espero, acho que todos aqueles que amam a democracia e sabem a importância desse regime, que isso tem que ser colocado como algo de primazia realmente. Quer dizer, não há possibilidade de um regime ser exitoso, de uma presidência ser exitosa, se não respeitar as instituições, se não respeitar o que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. É claro que com as suas propostas, né? Eu acho que aqueles arroubos eleitorais ficaram para trás, esperemos e vamos nessa expectativa. Todos nós esperemos. Professor, na sua expertise, o mundo, como observa as eleições aqui no Brasil e a ascensão de um partido, que a gente pode até chamar nanico, né, à presidência da República, ele que fez a segunda maior bancada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E mais que isso, o senhor também dá aulas na Europa, na Hungria, não é, professor? Como o mundo vê, observa o Brasil, que tempos atrás estava decolando, né? Seja por conta das commodities, das contas ajustadas internamente, mas é um país que estava com crescimento, que estava com desemprego muito baixo, ou seja, tendo plenas condições aí de ser um dos players internacionais. É claro que o mundo, sem dúvida, vê com preocupação. Você, lendo a imprensa internacional inteira, New York Times, The Economist, o El País, toda a grande imprensa internacional via e vê o Bolsonaro como a ascensão da extrema-direita. Então, o Brasil é o primeiro país grande do mundo onde a direita chegou ao poder. Isso causou uma preocupação enorme em toda a imprensa internacional e, claro, lá fora.
Então, esse é um fato novo, realmente, porque a direita tem crescido muito, na Europa principalmente, mas nunca chegou ao poder. Agora, no Brasil, a direita chega ao poder. Então, há uma expectativa muito grande no mundo inteiro. Agora, eu queria também responder a tua pergunta, mas pegando um gancho no que o Rubens falou, essa onda que levou ao Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, essa onda hoje é a onda do nacionalismo. A gente precisa ter muita clareza de que os países mais desenvolvidos estão cansados da globalização. Sim. Então, a globalização, ela é muito boa, mas ela tem causado problemas para os países. Veja, o Reino Unido resolveu sair da Europa, o Brexit. Por quê? Porque a população não estava satisfeita. Os países Trump também foi eleito por conta da desindustrialização dos Estados Unidos. O peso que a China tem nas trocas comerciais, professor. Exatamente. Então, e o Trump, o que ele está fazendo? Ele está tomando medidas altamente protecionistas, né? Entrando em choque com a China, o que faz com que o mundo inteiro hoje ache que a globalização vai entrar em crise, né? As projeções, inclusive, do FMI, são de que para 2020 a gente vai ter uma queda muito grande no crescimento, pela primeira vez no crescimento da economia mundial. O nível dos investimentos mundiais caiu drasticamente ano passado e este ano. Quer dizer, ano passado houve uma queda de 24% nos investimentos internacionais, esse ano a queda vai ser maior. Quer dizer, há uma preocupação com a globalização, há um crescimento do protecionismo. Nessa hora é que me preocupa o modelo neoliberal de abrir as fronteiras e atrair as importações. Quer dizer, eu acho que a gente tinha que, infelizmente, tínhamos que estar indo para um outro modelo agora, porque esse modelo já se provou inconveniente no Brasil. Não deu certo. E eu acho que é uma outra preocupação. Quer dizer, é fato que nós, no Brasil, tivemos a dominância do mercado financeiro e dos bancos durante esses anos todos. Taxas de juros muito altas, o lucro dos bancos é o maior do mundo no Brasil. Alta concentração de bancos, professor. Cartel, né? Efetivamente cartel, não se consegue abaixar a taxa de juros. Você vê, qualquer país do mundo, quando tem uma crise, uma recessão como a nossa, o que faz? Crédito, aumenta o crédito. Com o aumento do crédito, as empresas começam a investir. No Brasil não tem essa possibilidade, porque o juro é tão alto que só um empresário doido, varrido, vai tomar empréstimo. Não é? Então, não tem crédito. Agora, essa dominância do mercado financeiro vai continuar, infelizmente, porque o Paulo Guedes é um representante típico do mercado financeiro. Antes de passar para o professor José Bará, vamos à atualização dos números em São Paulo e no Brasil. Marcos? Vamos sim, Jorge. Quase 100% das urnas apuradas em todo o estado de São Paulo e você acompanha aqui na tela, portanto, 99,4% das urnas apuradas, João Dória com 51,7% dos votos válidos, Márcio França com 48,2% dos votos válidos. Um detalhe que chama atenção, juntando, somando, né, os votos brancos, nulos e também as abstenções, nós temos aí um total de 11.722.289 votos. E aí, tirando essa diferença somada junto com o novo governador do estado de São Paulo, a diferença é de 788.393 votos a mais do que o novo governador do estado de São Paulo. Aliás, daqui a pouco você não pode perder, nós teremos no Clube Holmes, um local, você acompanha as imagens, na Avenida Paulista, o novo governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, vai conceder uma entrevista coletiva falando exatamente dessa vitória, né, no estado de São Paulo. Você acompanha aí os jornalistas que estão aguardando e dentro de instantes, assim que o novo governador de São Paulo chegar aí no Clube Holmes, localizado na Avenida Paulista, você vai acompanhar ao vivo, não vai perder nada aqui na TV Alesp. Jorge. Obrigado, Marcos. Estamos no aguardo. Professor José Bará, sobre também esse momento que a gente vive, desse mal-estar. O professor falava da desindustrialização, da globalização. O Brasil está no meio desse turbilhão, vamos dizer, e depende muito do governo, depende muito da economia. Ou seja, se a gente rapidamente
com as bases econômicas. Tripé, né? Juros, o câmbio, né? Inflação sob controle, a gente consegue voltar aos trilhos rapidamente, professor? Olha, eu acho que o Brasil, pelo menos, deve voltar a uma certa normalidade, né? Porque essa disfuncionalidade da economia brasileira e da forma como ela foi gerida praticamente essa última década e meia, é de uma economia que perdeu perspectivas, inclusive do seu próprio crescimento. A desindustrialização brasileira vem de algum tempo já, né? Ela é um fenômeno que se tornou mais agudo, inclusive, pela absoluta falta de competitividade da indústria brasileira, uma indústria retardatária, disfuncional. O que salvou o Brasil nesse período foi o agronegócio, foram as exportações de commodities e de minério. Quer dizer, é esse o destino que se quer para o Brasil? Se é isso, tudo bem, se acomode a essa situação. Sim. Os privilégios dados a bancos e a grandes grupos empresariais foram dados ao longo também desses últimos 15, 20 anos, né? E o que se discute hoje, na verdade, é o seguinte: quais as alternativas que um país como o Brasil tem para enfrentar a dinâmica do desenvolvimento mundial? Sim. O Brasil se integra a uma corrente de países que tem capacidade de inovação, de geração de tecnologia, de geração de conhecimento, de estar na linha de frente da produção industrial? Ou o Brasil se conforma a ter uma posição secundária. Uhum. De exportador de matérias-primas, de alimentos, e, com isso, ele se torna uma economia, obviamente, dependente? Sim. Mas perdemos o bonde da história, é isso que tem que se dizer também, professor, porque a gente está falando só de commodities, mas o Brasil também produz aviões, jatos da Embraer, que, aliás, não estamos tão fora assim do mercado, não é só commodity, né? Sim, mas os aviões da Embraer, do ponto de vista industrial, que é uma grande conquista do país... Sim. Recebem equipamentos, eles são montados não aqui, é muita isso. coisa vem de fora. A indústria mundial hoje funciona dessa forma, né? Sim. Não importa onde os componentes e as peças são produzidos, o que importa é quem detém a tecnologia. Sim. A capacidade de montagem, inclusive. Então, nesse ponto, a indústria aeronáutica é uma exceção, não é? Como você tem exceções pontuais no setor industrial. O fato é que o peso do setor industrial hoje na economia brasileira não é mais o que tinha há 30 ou 40 anos atrás. Isso é um fenômeno mundial? É. Em todos os países, o setor industrial perde espaço para o setor de serviços. Por quê? No setor de serviços, onde você tem o desenvolvimento da alta tecnologia, da criatividade, do conhecimento. Muito bem. Nisso o Brasil está mal. Como é que você pode reverter uma situação como essa? Em primeiro lugar, o peso do Estado brasileiro é absurdo sobre a atividade econômica, né? Você desestimula a iniciativa, você desestimula a inovação, né? E a mudança desse Estado pesado, disfuncional, Sim. É que é a questão principal desse momento. Quer dizer, nós pretendemos continuar no mesmo caminho do Estado protetor, do Estado Sim. onipresente, do Estado que pesa sobre a vida do cidadão, Sim. né? Ou nós vamos querer ter um Estado mais funcional, mais moderno, com capacidade maior de estimular a atividade econômica, não é? Essas eleições mostraram o seguinte: você teve muito olhar para o passado. Sim. Até um certo saudosismo, né, professor? Um certo saudosismo. Pouco olhar para o futuro. O olhar para o passado é absolutamente inútil nesse momento, porque já passou, né? As oportunidades que tiveram que ser perdidas já foram perdidas. O que é o futuro, né? O que se apresenta, então, como possibilidade para o Brasil realmente ter um ciclo de desenvolvimento sustentável,
não é? Inclusive com uma maior integração entre o agronegócio, a indústria, a capacidade dos serviços de alto conhecimento, de alta tecnologia. Nisso eu vejo o seguinte, sendo muito objetivo e talvez um pouco otimista nessa discussão. Esse nosso passado recente não é nada recomendável. Não é? É um passado que nos envergonha. O futuro é incerto, mas pelo menos o futuro nos abre uma possibilidade. Uma janela de possibilidades. Se nós soubermos aproveitar essas oportunidades, nós não estamos falando aqui de desvarios tipo governo Collor, não é isso. Isso não está na discussão hoje. O que não é uma abertura da economia totalmente irresponsável, nem é isso que se pensa. Não tem como. O que eu acho que se pensa hoje é a possibilidade do Brasil consolidar algumas especializações produtivas que coloquem ele no centro do mundo, né? Como foi o caso do agronegócio. O Brasil hoje é um país central na exportação de alimentos e de grãos, como é um país central na exportação de minérios. Mas ele não tem essa centralidade na indústria. Ele não tem essa centralidade. Poderia agregar valor. Eu ainda vou falar com o senhor sobre esse ponto, mas, professor Rubens, também sobre a dimensão do país e os seus problemas. Eu queria trazer um pouco mais a sardinha para a minha brasa. É claro que a parte econômica é uma parte extremamente importante. Os colegas aqui gizaram, bem colocaram a importância dela que tem nas eleições e as perspectivas. Pensando um pouco diferente, mas muito importante. Mas eu acho que eu queria focar aqui na dimensão da renovação que nós temos, saindo um pouco de uma discussão ideológica, de partidarismos, de candidatos, mas nós temos uma importância fenomenal na renovação que se faz. Não só o que ficou evidente agora com as eleições ultimadas em segundo turno, aquilo que se vota majoritariamente, mas o que se passou no primeiro turno. O Senado Federal, das vagas em jogo, eram 2/3 do Senado, praticamente 2/3 delas foram renovadas. Oligarquias conhecidíssimas que estavam aí no poder há décadas foram derrotadas, talvez a exceção nas Alagoas, o Pará, de certo modo, mas o Brasil todo uma renovação, muitas vezes que pegou de surpresa não só aqueles que acompanhavam as pesquisas de intenção que os institutos estavam levantando, os próprios cientistas políticos, nós da área do direito, uma renovação tremenda. Partidos que não tinham qualquer dimensão, espectro no cenário político e que, inclusive, na campanha contavam com tempos diminutos de televisão, de rádio, de antena, como nós dizemos, conseguiram eleger representantes. Aqui em São Paulo é um exemplo disso e vários outros estados. Então, eu queria focar um pouquinho nesse aspecto da novidade disso, que espera-se até como uma experiência histórica que esses eleitos, essa novidade, saiba usar as regras da democracia representativa e construa realmente aquilo que nós falávamos até enquanto esperávamos esse nosso bloco entrar, conversava especialmente com o professor Pará, no sentido um discurso de conciliação, porque senão nós cairemos naquilo que já tivemos presidentes, para citar exemplos históricos, de certo modo, recente, o do Collor há 25 anos atrás, um pouco mais distante, o Jânio Quadros, que não souberam costurar uma aliança, uma conciliação com o Poder Legislativo, com o Parlamento, com todas as deficiências que esse poder tem. E daí, realmente, nós podemos repetir os erros históricos e cair em rupturas as piores possíveis, né? Então, eu acho que se tanto no plano federal, no plano estadual, nós conseguirmos construir a tradicional, e isso que nós falávamos, a conciliação, a via de se construir um futuro sabendo ceder aqui e acolá, nós conseguiremos, de um ponto de vista político, ter as bases aí para aí sim, eu concordo, solidificar a nossa economia, solidificar as relações sociais. Nós tivemos um avanço muito grande nos últimos anos, sim, até numa série de índices sociais, ainda estão muito aquém do que poderiam estar se compararmos com países de primeiro mundo, mas o Brasil deu um salto grande, ainda insuficiente, mas muito grande no seu IDH, numa série de índices. Se nós não soubermos
manter isso, o Brasil vai ladeira abaixo. Agora, eu concordo com os meus ilustres predecessores aqui, o Brasil realmente precisa agora repensar uma série de coisas. Nós não podemos, se nós vamos realmente abrir a economia num sentido, em outro, como é que nós vamos costurar uma série de coisas, senão nós vamos ficar só num mero discurso que não leva a nada. Quer dizer, nós tentamos mudar e esses eleitos, o que propugnarão? Quer dizer, nós vamos ter um Brasil, porque acho que as pessoas, os eleitores, se me permite avançar mais um minuto, deram um recado muito claro, não só na parte econômica e social, como que estão fartos de uma série de posturas que nós temos experimentado no Brasil, a questão da violência, a questão de um corroer das relações sociais, de nossa economia, a política mostrando como a corrupção, a locupletação tomaram conta. Claro que nós temos políticos honestos, mas esses ficam esquecidos no mar de políticos desonestos ou que pelo menos estão indiciados em operações que afetaram todos os partidos políticos. É preciso dizer que não é algo só na esquerda, isso passou na esquerda, na direita, no centro, afetou todos os partidos. Então, eu acho que se nós não soubermos entender este recado fenomenal que foi dado pelo eleitor em prol da renovação, é claro que a renovação foi para o lado conservador, mais ortodoxo, nós ficaremos sem imaginar o que nós podemos ter no nosso futuro aí, e fatalmente daí este futuro pode ser um futuro que não seja bom. Professor Paulo Feldman, há risco de ruptura democrática? O senhor vê essa possibilidade? O mundo está vigilante com relação aos acontecimentos aqui no Brasil. Eu digo isso até levando em conta a literatura. No livro Como as Democracias Morrem, professor, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, ele diz que o retrocesso democrático pode começar nas urnas, professor. Essa que é a questão. As pessoas não percebem, né, a responsabilidade do voto. Simplesmente votam contra tudo isso que está aí e pode vir algo pior. Eu temo que isso aconteça, apesar de que o Brasil tem instituições muito fortes, mas existe um problema no Brasil. O Brasil tem muitos problemas, né? O Brasil é um país muito complexo, mas tem um problema que é o maior de todos e a respeito do qual ainda a gente não falou. O Brasil é um país muito injusto. É um dos 10 países que tem a pior distribuição de renda no mundo. Quando você pega a distribuição de renda, você vê que o Brasil está lá no fim da lista, junto com os países mais pobres da África subsaariana, por sinal, né? Então, são os nossos companheiros. Então, existe um problema sério de má distribuição de renda. Você tem uma concentração enorme, você vê a questão do imposto de renda, por exemplo, é uma questão que vem sendo muito discutida, porque você tem no Brasil, o imposto de renda mostra isso, as famílias mais abastadas, que ganham acima de 320 mil reais por mês, não é pouco, 320 mil por mês, são 70 mil famílias apenas, né? Que pagam menos imposto de renda do que, por exemplo, proporcionalmente 6%. Né, o imposto efetivo é apenas 6%, enquanto a classe média paga 13% e 14%. Então, essas coisas precisariam ser consertadas para você ter um país mais justo. Né? Mas na reta final de campanha, os dois candidatos chegaram a falar de não cobrar o imposto de renda de quem ganha até 5 salários mínimos. Então, ou seja, menos gente pagando imposto de renda. Isso me preocupa, mas um dos candidatos falava, o candidato derrotado falava que ia taxar as famílias mais ricas, quer dizer, ia criar um imposto sobre a riqueza. Veja, hoje mesmo, na Folha de São Paulo, você tem uma matéria da revista Forbes americana, junto com o Banco UBS, que é quem levanta os bilionários do mundo. Sim. O Brasil tem 42 bilionários. Entre 2000 e pouco. Que tem uma renda de 700 bilhões de reais. E que pagam o mesmo imposto de renda, que muito menos do que a classe média. Então, nós teríamos que tornar esse país mais justo. O meu medo é que esse governo não enxergue isso. E isso aí sim vai ser um problema. Claro, nós temos um problema sério de violência. Hoje somos um dos países mais violentos do mundo. Ano passado, 67 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Quer dizer, temos 3% da população mundial, mas 13% dos assassinatos no mundo. Agora, é claro que isso é fruto da questão social. Quer dizer, nós estamos com um desemprego muito alto, temos os desalentados, não estamos conseguindo resolver essa situação. Pobreza em excesso gera violência. Então, veja, o Brasil
passou por uma época, eu não estou querendo defender nenhum governo anterior, mas houve uma época no Brasil, há cerca de 10 anos atrás, onde a pobreza começou a ser combatida. Houve uma diminuição da pobreza. Aquele momento foi um momento que o país prosperou, porque aquelas pessoas deixaram a pobreza e entraram para o mercado consumidor, viraram consumidores. Todo mundo começou a consumir produtos eletrônicos, computadores, carros, pessoas viajavam de avião. Foi um momento muito bom para o Brasil, quando o Brasil atacou a pobreza. Veja, então, nós temos um potencial enorme. Um país com 207 milhões de habitantes tinha que transformar toda essa população em consumidores. Aí sim, nós íamos ser o país mais avançado do mundo. Mas o meu medo é que esse governo que foi eleito hoje não ataque a pobreza, porque isso não estava nos seus planos, pelo menos nos planos de governo. Pode ser que agora ele mude. Uma coisa é plano de campanha, outra coisa é quando você chega ao poder. Sim. Eu espero que eu esteja enganado e esse governo tome medidas em prol do combate à pobreza e em prol da indústria brasileira, efetivamente, coisa que não vem sendo feita há muitos anos também. Sim. Professor José Bará, só lembrando que dentro de instantes a gente deve ter a coletiva de imprensa, a primeira coletiva de imprensa do governador eleito, João Dória. O senhor pode começar a sua exposição e daqui a pouco a gente chama, né, Marcos? Daqui a pouco a gente chama a coletiva de imprensa do governador eleito João Dória, mas eu queria saber do senhor ainda sobre essa situação do Brasil. Parece que é quase um impasse. Não há como tirar milhões de brasileiros da pobreza, quer dizer, sem crescimento econômico, sem desenvolvimento. Todos querem isso, não é? É óbvio, se você tem uma economia estagnada há mais de uma década e se tem um desemprego da ordem de 13 milhões de trabalhadores, é evidente que você está agravando a miséria. Sem contar os desalentados, né, professor Paulo? Os desalentados. Que é. Agora, eu queria entender só uma coisa. Depois de uma época tão maravilhosa em que as pessoas foram incluídas, por que os mesmos governos que fizeram esse milagre levaram à situação que nós estamos agora? Por falta de continuidade de política pública, é isso? Sim, mas era o mesmo grupo que estava no poder. Então, mudou a perspectiva? Acho que mudou a quantidade de recursos nos cofres, professor. Sim, mas o próprio professor Delfim Neto, 90 anos, eu até provocar o professor Barati aqui, disse na Folha de São Paulo, né, o Hélio Gaspari, que quando o presidente Bolsonaro assumir, ele vai ter como uma quitanda, vai ter que abrir todos os dias e ter troco no caixa. Alguns governos naufragaram, seja por falta de berinjelas frescas, seja por falta de troco no caixa, professor Bará. Não, mas tem um problema também, quando o caixa tem algum buraco ali que vaza dinheiro para lugares obscuros. E aí é óbvio que o governo fica sem dinheiro, né? Então, eu só quero entender por que o mesmo governo, o mesmo grupo... Não conseguiu dar seguimento às políticas. Não é que não deu seguimento. Passou daquela época maravilhosa para um desastre que nós estamos vivendo hoje. Então, é o seguinte, agora falando sério, né? Eu acho que o Brasil está no momento em que ele vive um impasse de saber para onde ele quer ir, né? O que o Brasil quer ser quando crescer, né? Vamos continuar do jeito que estamos, vamos promover algum tipo de mudança. A mudança o Estado brasileiro... Já está aí, professor. Não. Já temos um governador eleito, um presidente eleito. Se o Brasil continuar a trilhar o mesmo caminho que vem trilhando até agora, é passaporte para o desastre. Sim. Então, uma mudança é bem-vinda. Como será essa mudança, nós não sabemos ainda bem como ela será. Mas eu acredito que, e agora já entrando numa análise mais de natureza política, o Brasil de hoje é um país que não dá mais espaço para aventuras. É um país que tem instituições relativamente sólidas, que tem um controle social bastante razoável. Nós estamos vendo isso até porque essa eleição foi uma eleição ganha nas redes sociais.
Então, isso tem um significado. Quer dizer, é um país digitalizado, é um país que está incluído no mundo da informação digital, é um país que a informação circula de uma forma mais ampla. Você pode ter fake news, pode ter notícias absurdas, mas a comunicação entre as pessoas aumentou muito. E isso é um fator de consolidação da democracia também. Quer dizer, nós estamos vivendo plenamente uma democracia. Agora, se o país vai para a direita ou vai para a esquerda, isso é absolutamente secundário. Sim, né? sim. Todos os países do mundo civilizado têm conservadores liberais ou têm conservadores e os que se dizem progressistas. Isso é um direito da sociedade, de optar por ser mais conservadora ou não. Isso não coloca em xeque a democracia. O que coloca em xeque a democracia é o desejo do poder hegemônico, é o desejo do controle da sociedade. Ou seja, a alternância é bem-vinda, professor. É óbvio Qualquer que ela é situação. bem-vinda. Bom, ainda estamos no aguardo da chegada do governador eleito para a primeira entrevista coletiva, mas o professor Paulo Feldman, já passa para o senhor também. Queria fazer um Não, reparo. porque, efetivamente, a pergunta do Barat, né, por que o grupo que estava no poder interrompeu? Claro, o grupo errou. A presidente Dilma cometeu muitos erros e acho que um dos problemas mais graves do PT agora, que levou à derrota, foi não ter feito autocrítica. Se o PT tivesse feito autocrítica, teria que reconhecer que a presidente Dilma cometeu vários enganos e isso acabou levando o país para uma recessão que coloca o país hoje numa situação horrível. Evidentemente, foram erros, então, respondendo ao Barat, cometidos pelo próprio grupo, evidentemente, erros do tipo desonerações desnecessárias, congelamento das tarifas do setor de energia elétrica que não deveriam ter acontecido. Tudo isso foi feito de forma indevida, porque se achava que dessa forma se venceria a eleição 2014. Como efetivamente ela venceu. Venceu, mas foi uma vitória de pirro, porque logo depois veio o impeachment por conta principalmente dos desmandos econômicos. Então, o que aconteceu é que, efetivamente, claro, houve erro. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que houve épocas de acerto. Houve épocas de acerto e acerto muito importante, porque 40 milhões de pessoas saíram da pobreza e entraram na classe média. Esse é um feito inédito no mundo. Nenhum país nunca conseguiu uma coisa dessas. Mas é inédito também essas pessoas voltarem para a pobreza. Sim. Infelizmente. Então, Preciso Eu acho ouvir que o nesse professor debate Bessari. todo, aqui entre economistas, e claro que eu estou aqui ouvindo com muita atenção, acho que a grande questão é uma questão das nossas escolhas. Nós temos um país com riquezas enormes, um dos países com o maior PNB do mundo todo, e que, infelizmente, nós ficamos aquém do que nós podíamos despender, porque é uma Constituição, é um modelo que eu sou fã, eu costumo dizer que eu gosto do modelo constitucional brasileiro, extensivo, e que garante uma série de coisas até para alavancar as pessoas numa linha de um desenvolvimento, de uma felicidade, de uma realização. E sem saúde, sem educação, sem habitação, isso não se faz. Não é? Os dois Agora, candidatos à presidência, professor. O grande problema é o problema nas escolhas, aonde se faz esse dispêndio. Quer dizer, eu não sou economista, mas não preciso ser economista para perceber isso muito claramente. Vou dar um exemplo muito claro. Eu gosto muito de futebol e como fã de futebol, alguém gosta, gostei de termos a Copa aqui, mas eu fico me perguntando muitas vezes o dispêndio que nós tivemos para a construção, reconstrução de toda uma infraestrutura em estádios, hotéis, centros de recepção, aeroportos. Aeroportos foram feitos aí onde já tinha aeroportos novos, já foram refeitos. E nós tivemos, e isso, claro que atrapalha tremendamente. Então, eu acho que nós precisamos ter uma reflexão profunda naqueles que foram eleitos. Estamos, claro que impacta mais quem está eleito num plano nacional, o presidente, se não souber realmente pensar, os economistas, quem vai para o planejamento, em como se fará esse diálogo com o Congresso Nacional, nas escolhas orçamentárias, nós ainda teremos uma Constituição que, apesar de prometer um monte de coisa, fica no meio do caminho. E isto é condição sine qua non para uma boa realização. Professor de Direito Constitucional, Rubens Pessac, os dois candidatos à presidência ousaram falar em mudanças ou uma constituinte
seguinte: o senhor acredita que é possível se falar numa nova Constituição quando a própria, que só tem 30 anos completos em 5 de outubro de 2018, sequer nos seus capítulos contemplam todos os brasileiros? Possível é, quer dizer, nós não podemos dizer que no futuro ela não possa ser melhorada, tudo pode se melhorar, mas a questão é que nós temos uma Constituição que, apesar das emendas, dela ter uma série de imperfeições, ela resiste aí e mostra o que veio. Uma Constituição que foi um avanço muito grande, garantiu um avanço social, econômico, já foi mostrado, político, apesar de toda a problemática, eu tenho falado muito nos últimos tempos, em 30 anos sobrevivemos aí a 2 impeachments, crises de todas as sortes, não é? Mensalão, Lava Jato, pasta rosa no governo Fernando Henrique, crise elétrica por conta do fornecimento de água, isso afetou toda a parte elétrica, digamos, aquele racionamento, e nós sobrevivemos a tudo isso, apuração. Um presidente, pela primeira vez na história republicana, um presidente com um pedido de licença na Câmara 2 vezes. O presidente Temer aconteceu isso no ano passado e este ano, a Câmara negando, depois não sei se o processo prossegue ou não, mas a Constituição sobrevive, ela tem os mecanismos, obviamente. Sim. Ela descontenta uns e outros ficam contentes com a forma como ela dá a sua solução, e ela mostra que ela dá uma estabilidade democrática muito, claro que pode ser melhorada, muito aquém do que nós almejaríamos, mas não vejo uma necessidade premente de alteração do texto constitucional. Nós precisamos implementar o que está na Constituição, e eu não vejo como nós temos um diálogo muito grande entre Executivo, Congresso Nacional, o Judiciário fazendo a intervenção quando isso couber, mas que as escolhas sejam realmente numa ratio, sem ser economista, eu quero entrar, em que o nosso produto interno bruto corresponda realmente às aspirações e beneficie uma ratio razoável da população. Nós vemos que muitas vezes as escolhas não são para beneficiar um grupo realmente grande, significativo. Eu acho que aí é que são as escolhas, né? Se nós observarmos alguns países que saíram de uma linha de pobreza ou até de desenvolvimento econômico e social, o IDH é um dos índices, Sim. mas existe uma série, índice Gini, por exemplo. A Coreia do Sul, por exemplo, estive recentemente na Coreia do Sul, claro que ela é menor do que a área metropolitana da cidade de São Paulo, talvez, mas ela deu um salto de um subdesenvolvimento completo à questão de 30 anos atrás, era o país com piores índices, um dos piores em toda a Ásia, e ela deu um salto fazendo escolhas. Podemos gostar das com escolhas educação e investimentos pesados. Em outros países assim. E nós realmente, os professores mostraram, estamos com índices aqui, com toda a riqueza que temos, próximos de Camarões na África, Sim. países assim que estão lá atrás. Então, realmente, eu propugnaria de que mudanças sempre podem existir, a Constituição pode melhorar, não vejo a impossibilidade disso ser feito para otimização, mas é uma Constituição boa e temos que implementar desde que ela possa ser administrada num equilíbrio entre os poderes, e isto é fundamental para o seu sucesso. Professor Paulo Feldman. Não, mais um gancho no que o Rubens falou, porque a Coreia do Sul realmente deveria ser um modelo para o Brasil. A Coreia do Sul é um país que, como você disse, há 50 anos atrás era mais atrasado que o Brasil em todas as coisas. Renda per capita, número de analfabetos, etc. E deu o salto. Agora, como é que ela deu o salto? Ela deu o salto porque ela teve um Estado forte. Mercado e Estado. Quer dizer, que é o caso da China. Eu não estou defendendo o modelo chinês, porque o modelo chinês não tem democracia, eu acho que isso tem que estar longe da gente. Mas os países asiáticos em geral, e a Coreia do Sul é o melhor exemplo, avançaram muito nesses últimos anos porque souberam dosar mercado com Estado forte. Estado forte não é estatais. Estado forte é um governo que direcione, que faça política industrial e fala, olha, aquele setor vai ser o prioritário, eu vou ter investimentos ali. O outro setor eu vou dar incentivos fiscais. O outro eu vou formar recursos humanos. Isso é Estado forte, que direciona a economia e usa as vocações do país. Não estatal. A Coreia não tem estatal, mas tem um Estado fortíssimo. Então, é isso que falta no Brasil. O meu medo é que este governo que foi eleito não defende essas ideias e isso pode levar o Brasil à continuidade desse fracasso desses últimos anos, porque é um modelo de que a crença, existe uma série de economistas que creem que o mercado resolve tudo, Sim. que não precisa de Estado, deixa que o mercado resolve. E o mercado não resolve a nossa. E quando o economista porta-voz de uma candidatura que leva à eleição diz que precisa vender estatais, desmobilizar patrimônio, estando o Brasil barato como está hoje,
Não seria o caso aí de uma desmobilização aí difícil de ser revertida no futuro? Esse é outro perigo, porque justamente o Brasil tem um problema sério de déficit hoje primário, que não pode continuar. Agora, meu medo é que esse governo queira vender as estatais para fazer caixa. E isso vai ser muito ruim, porque vai abaixar o preço dessas empresas, né? Petrobras, Eletrobras e outras vão ser vendidas provavelmente por um valor muito abaixo do necessário, porque vão ser vendidas com pressa para fazer caixa rapidamente. Quando haveria outras formas muito mais eficazes de fazer caixa. Sim. Não precisa vender estatal para fazer caixa, né? Essa desnacionalização abrupta pode causar problemas sérios no futuro. Claro. Perguntando e provocando também o professor Paulo Feldman, que foi presidente da Eletropaulo que pertencia ao governo do estado de São Paulo, né, professor? Mas aí que está. Tem essa questão também, porque há setores onde a privatização não é recomendada. Você vê, no mundo inteiro não se privatiza o setor elétrico, só nos Estados Unidos. No Japão, na França, na Alemanha, o setor elétrico é estatal. Sim. Por quê? Porque não tem competição. Para que você vai privatizar uma empresa estatal se depois, quando ela virar privada, não vai ter com quem competir? Mas as nossas geradoras aqui estão sendo vendidas. O capital chinês está aqui comprando as nossas usinas hidrelétricas. Mas está sendo vendido, mas elas é uma venda que, na minha opinião, não deveria acontecer. Nem das geradoras, porque não há competição. E se não há competição depois, o consumidor é prejudicado. Veja o caso da energia elétrica aqui em São Paulo. Nós temos problema nas nossas casas, 22 horas por ano sem energia elétrica, é um índice absurdo. A tarifa de energia elétrica é uma das mais altas do mundo. Quer dizer, Falta fazer a escolha correta, não é, professor? A gente tem o gás aí, tem o pré-sal, o gás aqui na Bacia de Santos, aliás, 4 milhões de metros cúbicos sendo queimados por dia, a gente pagando o altíssimo custo das hidrelétricas, algumas ainda não pagas, e com falta de água, tendo que colocar uma chaleira do lado para gerar as termoelétricas, professor. Então, essa que é a questão. Porque o grande problema é que a gente é um país que não planeja. A gente não planeja nada. Então, qual é o plano do Brasil? Qual é a estratégia que nós queremos para o Brasil? Não existe. Então, isso é que tem que ser consertado. O país tem que ter plano. Todos os países desenvolvidos do mundo chegaram a serem desenvolvidos porque tiveram planos. A Coreia é um caso clássico de plano muito bem seguido. Na China, o não cumprimento dos planos é punido com prisão. O executivo que não seguir o plano, ele vai preso. Então, plano é uma coisa muito importante. Nós não temos plano para nada. Então, essas coisas têm que ser modificadas. Se esse governo novo, pelo menos... Ousar planificar, como era no passado, Posso né, professor? Uma questão que não é a minha área, eu acho que, olha, realmente o planejamento ficou completamente diferente do que deveria ser nos últimos governos. Ele ficou dependente da fazenda, ele deveria ser o oposto, quer dizer, o planejamento deveria estar a orientar o comportamento do governo na área econômica, no desenvolvimento social, até para aplicar os mandamentos constitucionais, que é a minha área, eu posso dizer Sim. aonde nós temos uma aplicação maior ou menor, mas o planejamento ficou subsumido naquilo que deveria ser e ficou dependente dos recursos, muitas vezes das políticas orientadas até pelo Banco Central. Mas perdemos a capacidade de planejar, professor? Não, eu acho que ela está aí. Nos governos militares a gente podia falar que houve algum planejamento, sim. Falando que no governo... Você citou há pouco tempo atrás o ministro Delfim Neto, chegamos a ficar até ter que dizer que nos regimes militares o planejamento era mais valorado, mas era mesmo, né? Talvez até pela própria natureza, né, do governo. Natureza do regime militar, mas eu acho que tudo vai depender agora de uma questão de escolha do presidente eleito, dos governadores, realmente. Hoje todos os governos são muito dependentes da estrutura da União, isso é algo que foi já... vindo desde o regime militar, mas os dois governos Fernando Henrique tiveram um papel muito grande nisso ao desmontarem os bancos estaduais. Os professores sabem disso perfeitamente. Quer dizer, hoje, para onde o governo federal sinalizar, ele acaba levando o planejamento e as economias estaduais também. Então nós temos que tomar muito cuidado, exatamente na minha maneira de ver, nas escolhas a prioristicamente feitas, e acho que essa transição que o governo Temer já está prometendo, até já designou ministros a acompanharem o presidente eleito, hoje o presidente Bolsonaro, serão fundamentais para termos aí um futuro alvissareiro. Esperemos, né? Porque a gente tem que ser otimista sempre. Senão... Professor Bará, o senhor também está otimista? Vem planejamento aí, vem um curso na história do Brasil aí, com, digamos, os planejadores aí ditando as políticas públicas, o que vai acontecer no futuro? Como é que o senhor vê? Eu
o tempo e a velocidade do crescimento? Olha, eu acho que planejamento ele só funciona quando você tem estratégias bem definidas. Quer dizer, quando os objetivos são claros. Você planeja para atingir aqueles objetivos. Você planeja para poder viabilizar uma estratégia. Então, é uma questão de você racionalizar meios para atingir determinados fins. Na situação caótica que está o Brasil... Tudo é emergência, né, professor? Falar em planejamento é planejar o que vai acontecer amanhã. Né? O país está com um déficit público enorme, né? Absoluta falta de controle na gestão das estatais. Esse gigantismo do Estado gerou não só um ônus para a sociedade, como um nível de corrupção inimaginável. Né? Não se tem uma ideia clara de quanto essa corrupção custou ao Brasil e ainda custa. No caso da Petrobras foi até auditada, 6 bilhões, segundo a Price, dos quais metade, 3 bilhões, já retornaram aos cofres. Exatamente, mas 6 bilhões é o mais visível, né? Então, eu acho o seguinte, é claro que é necessário ter planejamento, é claro que é necessário ter objetivos claros. E o que acontece hoje no Brasil, que é um fenômeno muito interessante, é que justamente os setores que menos dependem do governo são os que mais prosperaram. Estão embaixo do guarda-chuva do governo, do BNDES. Não, os que não estão sim. são os que mais prosperaram. Quer dizer, toda a tecnologia de desenvolvimento do agronegócio no Brasil dependeu de uma empresa estatal que funcionava, que era a Embrapa, que gerou tecnologias de exploração do solo e plantio de soja, por exemplo. Uma revolução no Cerrado. Revolução do Cerrado. Um processo que levou uns 20 anos para se consolidar, mas que se consolidou com sucesso. Você tem o caso da Embraer, que é também um modelo de sucesso, onde houve uma participação estatal. Agora, de um modo geral, onde o Estado entrou, não deu certo. Eu não estou dizendo aqui que o Estado é desnecessário, eu não vou cair nessa falácia Sim. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um mínimo de racionalidade no emprego dos recursos do Estado. O Estado não pode... Professor, vou pedir licença para o senhor, só no encerramento do seu raciocínio, para chamar o repórter Marcos Boemerad, que parece que o governador eleito já vai participar de uma coletiva nesse momento. Marcos, é isso? É isso mesmo, Jorge. É a primeira, né, como o novo governador do estado de São Paulo. Antes, porém, a nova parcial com 99,9% das urnas apuradas. João Dória, portanto, novo governador do estado de São Paulo, com 51,7%, num total de 10.989.564 votos. Eleito, portanto, o novo governador João Dória Júnior, que agora... imagens ao vivo, exatamente, do Clube Homes, que é localizado na Avenida Paulista, da cidade de São Paulo. E ele está chegando nesse exato momento para conceder a primeira entrevista como novo governador do estado de São Paulo. Aí a gente percebe exatamente os militantes, os apoiadores do novo governador do estado de São Paulo, repetindo, portanto, João Dória, 51,7%, um total de 10.989.564 votos, 99,9% dos votos, né, de urnas apuradas neste exato momento. O Márcio França, com 48,2%, né, de votos válidos. O Márcio França, que ficou na segunda colocação, com 10.247.611 votos. E aí você percebe agora o novo governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, eleito pelo PSDB, chegando, e vamos acompanhar agora a coletiva de imprensa do novo governador. Vamos acompanhar. O Jorge está falando. Se posicionando para a coletiva. Atrás dele ali,
o presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Milton Leite, também o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, deputados, posso ver também deputados estaduais aqui, deputado Pedro Tobias, o presidente estadual do PSDB. Eu também vi nesta mesma imagem aí o deputado Marco Vignoli, o deputado Cauê Macris, que é presidente da Assembleia Legislativa. Estamos aqui só no aguardo da fala do governador eleito, que está se posicionando para uma coletiva. Também o prefeito Bruno Covas, ladeando aqui o governador eleito, que já pegou o microfone, ele já deve começar a falar para os jornalistas que estão aí nesta coletiva de imprensa aí, ele que vai falar desta eleição ao governo do estado de São Paulo. Professor Bará, eu lhe interrompi, a gente pode até ir conversando enquanto a gente tem as imagens, inclusive aqui, do governador nesta coletiva de imprensa. Ele vai tomar assento para conversar com os jornalistas, as primeiras palavras do governador eleito João Dória. Mas eu lhe interrompi, professor, o senhor estava falando desta possibilidade, inclusive do Brasil planejar. São Paulo tem capacidade de colocar, digamos, o desenvolvimento na ordem do dia, já visto que é ainda um estado mais industrializado, é também um estado pujante, né? Só o orçamento de São Paulo aqui, 216 bilhões, aliás, o orçamento que ainda não foi aprovado na casa, né? Chegou dia 30 de setembro, sequer a lei de diretrizes orçamentárias foi discutida e aprovada pelos deputados estaduais, talvez até aguardando a oportunidade, né, do novo governador fazer a escolha das suas prioridades. Professor Bará, quer comentar? Ainda estamos sem áudio aqui no estúdio, mas eu queria um comentário do senhor sobre a força e a pujança, a capacidade paulista, inclusive, de ajudar o Brasil, pelo menos nesse primeiro momento, nesse alinhamento, né? Com os militantes aí também. Estão esperando ainda um momento para iniciar esta coletiva de imprensa com o ex-prefeito de São Paulo e agora governador eleito João Dória, com praticamente 11 milhões de votos. Boa noite, pessoal. Boa noite, brasileiros de São Paulo. Vou pedir só às pessoas que estão aqui, que não fazem parte da imprensa, dos jornalistas, que possam fazer 10 minutinhos de silêncio. Depois nós vamos para o outro salão e lá nós vamos comemorar, nós vamos celebrar juntos. Fechado? Fechado. Tá bom. Depois nós vamos celebrar. Tem um outro salãozão aqui ao lado, acho que embaixo, se eu não me engano. Não, mesmo andar. Mesmo andar. Mesmo andar, logo aqui ao lado. Aí é festa, é celebração. Então vamos segurar 10, 15 minutinhos, lá a gente acelera, aqui nós vamos atender os jornalistas. Aliás, queria agradecer a presença de todos os veículos de comunicação que estão aqui, jornalistas que comparecem nesta coletiva de imprensa. Vou pedir silêncio, pessoal, por favor. Em respeito aos jornalistas que estão aqui já há algum tempo para esperar, queria começar registrando e agradecendo a presença da minha esposa, Bia, que está aqui ao meu lado. Eu já vou me referir à minha família na sequência. Agradecer e cumprimentar o meu grande vice-governador, Rodrigo Garcia. Vice-governador e também coordenador geral da nossa campanha. Registrar também aqui a presença... Atenção, pessoal. Silêncio, por gentileza, pessoal. 15 minutinhos só. Registrar a presença de outra pessoa a quem eu devo muito agradecimento pelo esforço, pela dedicação, pela forma determinada com que conduz
o meu partido, o PSDB, aqui no estado de São Paulo, deputado estadual Pedro Tobias. Registrar também o meu agradecimento e a presença do presidente do PSDB na capital de São Paulo, vereador, nosso líder na Câmara, João Jorge. Também aqui à mesa, ele que foi meu companheiro, meu parceiro nas eleições municipais, com grandeza, com efetividade, com coração aberto, comigo venceu na prefeitura. Hoje ele é o grande prefeito da capital de São Paulo, grande colaborador. Ele é Bruno Cova. Quero silêncio pessoal, por favor. Calma. Quero também, são muitos agradecimentos. Eu não quero deixar de fazer alguns registros, mas peço que ninguém se sinta excluído, porque senão a relação é muito grande. Mas eu tenho que fazer aqui 2 registros adicionais. Há 3, na verdade. A nossa mais bem votada senadora da República da história do país, Mara Gabrilli. Registrar também o meu agradecimento a um outro líder do DEM. Eu vou me referir a todos os partidos, não se preocupem, mas eu tenho que fazer essa referência ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que aqui está, Milton Leite. Também calma, pessoal. Todos são importantes aqui, todos, indistintamente. Mas eu tenho que fazer alguns registros. Aqui, às minhas costas aqui, uma guerreira que de outro partido teve a grandeza, o desprendimento de colocar as nossas bandeiras, que aliás, uma única bandeira nas suas mãos, e nos defender com garra, com brilho, com determinação. Deputada federal mais votada do Brasil, Joyce Hasselmann, do PSL. Em nome da Mara e da Joyce, quero cumprimentar todas as mulheres que se elegeram como deputadas no plano federal, no plano estadual, que estão aqui presentes conosco, guerreiras, e as que não se elegeram, mas que também guerreiras, como guerreiras serão tratadas sempre, eternamente. Eu queria e preciso fazer um agradecimento especial mais uma vez à Bia e à minha família, aos meus filhos, João, Felipe e Carolina, pela força que tiveram, pela determinação nessa que foi, volto a dizer, a mais suja das campanhas da história da política brasileira. Agradecer também ao meu irmão Raul, que deve estar aqui em alguma parte desse salão, meu irmão querido, a quem eu agradeço, foi um guerreiro, amigo e meu irmão tão querido, que sempre me emociona. Queria também agradecer, queria agradecer também aos meus pais, que já não estão aqui, mas que me inspiram sempre. Maria Silvia e João Dória, lá de cima, me abençoam sempre, me iluminam sempre. Aos dois, o meu agradecimento, pai, o meu agradecimento, mãe. Agradecer aos eleitores aqui em São Paulo, praticamente 11 milhões de brasileiros, uma votação muito expressiva. A todos os que me elegeram, muito, muito obrigado. E aos que não elegeram também, porque seremos governador de todos, os que nos elegeram e os que não nos elegeram. Agradecer a uma equipe brilhante, quase todos estão aqui e os que não estão
estão ali do outro lado. Ao longo destes praticamente 6 meses que nós iniciamos essa jornada, se não fosse o trabalho, o apoio, a dedicação, a perseverança, o desprendimento de vocês, certamente eu não estaria hoje aqui nesta noite. Então, essa brilhante equipe... O trabalho venceu mesmo. Também vejo aqui muitos parlamentares, vereadoras, vereadores, deputadas estaduais, deputadas federais, deputados federais que aqui estão, representando a bancada dos partidos que, na sequência, eu vou nominar. Mas a todas e a todos que estão aqui, pedindo perdão por não identificar, mas celebrar com emoção e com agradecimento, muito obrigado pelo esforço de todos vocês, a dedicação e o desprendimento de vocês. Também aos prefeitos e prefeitas. Esta foi uma vitória municipalista de prefeitos e prefeitas guerreiros aqui no estado de São Paulo, do interior, nosso interiorzão, da região metropolitana, do litoral de São Paulo, e o Bruno representando aqui a nossa capital. Muito obrigado a todos vocês. Tenho que fazer também um agradecimento ao meu partido, o PSDB. E vai continuar vencendo. É isso aí. Eu estou no PSDB desde 2001, como filiado. E não sou filiado de ocasião, e nem para eleição. Eu me filiei ao PSDB porque quis me filiar ao PSDB como empresário em 2001. São 18 anos de filiação no PSDB. E vou continuar no PSDB. E evidentemente que ao lado de pessoas tão valorosas que aqui estão, e eu queria registrar a presença de um amigo que veio lá de Pernambuco, representando parlamentares do meu partido, que não puderam estar aqui nesta noite, mas que ao longo dos próximos dias estarão aqui em São Paulo, sim, ao nosso lado. Mas ele representa aqui o que de melhor existe no PSDB. Essa liderança jovem, moderna, que não despreza o passado, nem a história do meu partido, nem os líderes que ajudaram a compor a história brilhante do PSDB, entre os quais eu destaco 2 que já se foram: André Franco Montoro e Mário Covas. E aos que ainda prosseguem como líderes e a quem eu dedico respeito e admiração. Começo citando Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso foi um brilhante presidente da República e fez transformações fundamentais na vida econômica e no desenvolvimento social do nosso país. Ao ex-governador José Serra, hoje senador da República e nosso senador em Brasília, entre outros grandes nomes, Aloysio Nunes Ferreira, nosso senador e licenciado, hoje ocupa o Ministério das Relações Exteriores. E quero registrar a presença aqui do Bruno Araújo, a quem eu me referia, o Bruninho, amigo querido, pegou um avião lá de Pernambuco, de Recife, para estar aqui conosco, sempre juntos, Bruno, sempre. Quero também reverenciar e agradecer os partidos aliados, começando pelo PSD, aliado de primeira hora, Gilberto Kassab. Nosso ministro, ex-prefeito da capital de São Paulo, não hesitou um minuto em definir o apoio do PSD à nossa candidatura. Lá atrás, quando era poderia ser uma enorme aposta, ele não teve dúvida em apostar. Portanto, Gilberto, ou Giba, como carinhosamente chamo você, uma amizade de 40 anos, mais de 40 anos de amizade. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua confiança, e a todos do seu partido, muitos dos quais estão aqui presentes nesta noite. Pode aplaudir, porque ele merece, pessoal.
agora há pouco esteve comigo em minha casa, o Marcos Pereira. E em nome do Marcos Pereira, do Celso Russomano, que eu sei que está aqui presente, eu queria agradecer ao PRB e a todos os parlamentares que aqui estão. Muito obrigado. Também guerreiros participantes desta campanha. Muito obrigado. Agradecer também o Progressistas, a figura do seu deputado Guilherme Mussi, Guilherminho, também amigo, parceiro, sempre presente aqui conosco em todas as horas. Paulinho tem vários. Quero também, independentemente da condição, silêncio por favor, independentemente da condição de coordenador-geral da nossa campanha, e agora vice-governador de São Paulo, agradecer o Democratas, o DEM, a figura do Rodrigo Guerreiro. Agradecer também o PTC do Ciro Moura, nosso ex-deputado federal. O Ciro deve estar aqui em alguma parte desse salão, mas muito obrigado, Ciro, também pelo seu esforço e pela sua dedicação. Agradecer igualmente, vejo aqui o Rodrigo Tavares, que está aqui, o PRTB, que não hesitou, terminado o primeiro turno, em definir o seu apoio na figura do Rodrigo e na figura do Levi Fidelis, e do General Mourão, hoje eleito vice-presidente da República do Brasil. Obrigado, Rodrigão. Você fez a opção certa. Quero também agradecer o PSL. Sim, não obstante algumas figuras que eu prefiro não comentar tivessem feito uma opção errada, equivocada inclusive no próprio princípio do partido e da defesa daquilo que a bandeira progressista, moderna, liberal de Jair Bolsonaro, mas não tem problema, eles estão perdoados. Mas eu aqui quero fazer a lembrança que essa moça que está aqui atrás, no dia seguinte à eleição estava conosco, a Joyce Hasselmann, o Frederico Dávila, que está aqui também conosco, o Magno Malta, o Castelo Branco, o Alexandre Frota, que não hesitaram em nos apoiar, e outros parlamentares do PSL também, que tiveram coragem de fazer a escolha certa. E por fim, quero também fazer um agradecimento, e aí vocês podem fazer um pouco de barulho, porque vocês merecem. A militância do PSDB e dos demais partidos que conosco ajudaram a fazer mais uma campanha que ganhamos no voto. Queria pedir ao nosso operador de áudio, como a voz aqui já está desaparecendo, se puder aumentar um pouquinho, eu agradeço. Eu tenho que fazer mais alguns agradecimentos e depois comunicações. Quero também, todos sabem que eu sou católico. Fui batizado e desde pequeno, graças à minha avó, Maria Carolina, que me ensinou o catecismo, me ensinou a rezar e a orar. Eu queria agradecer a Deus por essa vitória também. Deus sempre iluminou a minha vida, ilumina a vida da Bia, dos meus filhos. Muito obrigado a Deus. Eu acho que todos aqui são tementes a Deus. Quero também agradecer aos líderes religiosos, e aqui eu tenho que começar destacando os líderes das igrejas evangélicas, que aqui em São Paulo, mesmo diante dos ataques, das mentiras que recebemos, nenhum líder das igrejas evangélicas que estava nos apoiando abriu mão do seu apoio, ao contrário, fortaleceram as suas orações, nos levaram para as vigílias, para os encontros. Todos eles, muito obrigado pela confiança, pelo apoio e pelas orações. Também os líderes da Igreja Católica, da Igreja Anglicana, Ortodoxa, as igrejas de matrizes africanas e a comunidade judaica, por quem eu tenho um grande respeito, e pelo apoio que igualmente me ofereceram nessa oportunidade.
E agora algumas informações antes de abrirmos para as perguntas. E seguindo a orientação da Letícia, cadê a Letícia? Que está aqui. A Letícia manda para a Chuchu. E a Bruna manda muito também. Aliás, vamos dar uma salva de palmas, cara. E para a Márcia também. Não sei se a Márcia está aqui. Olha, pessoal, meu adversário tinha uma centena de jornalistas, eu tenho 3. Mas cada uma delas vale por 30. São 3 que valem por 30. Então nós vamos abrir para 6 perguntas, se você depois tiver a listinha e quiser passar. Mas eu queria dar aqui algumas informações para vocês. Agora, pessoal, é hora de pacificar o Brasil. As eleições terminaram no plano nacional, no plano regional, em todo o país, nos 27 estados, e também com a eleição do Jair Bolsonaro. Nós temos que pacificar o Brasil. Nós não podemos, de forma alguma, iniciar o ano com o Brasil dividido. Nós temos que somar, agregar e abrigar todos os brasileiros. Agora é hora de união. Temos que ter desprendimento, temos que ter a grandeza. Nós aqui em São Paulo teremos, e vamos governar, repito, para todos os brasileiros de São Paulo. Os que votaram, os que nos apoiaram e os que não votaram e não nos apoiaram. A grandeza implica em reconhecer o valor de cada cidadão, de cada brasileiro, que vive numa pequena cidade, um pequeno município, no extremo do nosso estado ou nas grandes cidades. Todos são absolutamente iguais e todos serão tratados da mesma maneira, com a mesma dedicação e com o mesmo esforço do nosso governo. E todos que aqui estão, os que já participam dessa campanha, e os que virão a participar do governo, já sabem que o nosso recado é igualdade para todos. E eu tenho convicção de que também Jair Bolsonaro será o presidente que vai pacificar o Brasil. E no que depender do estado de São Paulo, nós vamos contribuir para essa unificação. Aqui temos 45 milhões de brasileiros. Aqui nós vamos convidar todos para empunharem uma única bandeira, a bandeira brasileira. Quero também registrar que falei com o presidente Bolsonaro, agora há pouco. Uma conversa lúcida, tranquila, serena e motivadora. Ficamos de ter um encontro ao longo desta semana, no Rio de Janeiro. Eu irei até lá. O presidente Bolsonaro nos cumprimentou pela vitória, aliás, com muita ênfase. Estava ao lado da Joyce do telefonema. Agradeci, dei os cumprimentos também e os votos de um bom governo a Jair Bolsonaro. E agora, nesta semana, em alguma data que combinaremos, estaremos juntos. E vamos definir com clareza um governo de coalizão, de união e de pacificação, como já mencionei. Registro também que recebi 2 telefonemas e atendi com dignidade pela grandeza do gesto de Paulo Scaff, que me telefonou cumprimentando pela vitória. Eu agradeci e disse: prova, gesto de grandeza. E também do governador Márcio França, que também teve a grandeza de me telefonar e agradecer e cumprimentar pela eleição. Portanto, é assim que se faz política com grandeza. Não é com ódio, não é com separação, é somando forças. E é unindo São Paulo e o Brasil. Quero, como penúltima informação, ao lado do Rodrigo Garcia, que terá um papel muito importante no nosso governo, até porque figurativo ele não será. Aliás, não teremos pessoas figurativas no nosso governo. Ou trabalha e trabalha, ou está fora do jogo. Como o Rodrigo é Rodrigo trabalhador, antes de ser Garcia, ele é Rodrigo trabalhador, ele sabe que vai ter que trabalhar muito e vai trabalhar muito por São Paulo. E todos, secretárias e secretários, dirigentes de empresas, de estatais, os colaboradores que serão nomeados e o funcionalismo público do nosso Estado, todos eles, são mais de 600 mil colaboradores, todos eles sabem
que vão ser prestigiados, mas terão que trabalhar. E no ritmo do governador. O governador vai fazer como fez na prefeitura, não é, Bruno? Lá era 7h30 da manhã até meia-noite, meia-noite e meia, e o Bruno Covas lá conosco neste mesmo ritmo. Quero acreditar que nós vamos, com São Paulo ajudando, retomar o crescimento do Brasil. A política liberal, a política de Paulo Guedes, que já definiu em conversas comigo ao longo desta semana, que vai apoiar e fará o Pacto Federativo. Se assim fizer, é a forma mais moderna, mais contemporânea, mais adequada da gestão do dinheiro público federal, do qual São Paulo é, de longe, o maior contribuinte. Porque confere aos governadores dos estados a direção dos recursos para saúde, educação, habitação, segurança pública, assistência social e demais setores. Ao invés do chapéu na mão em Brasília, os recursos distribuídos e a responsabilidade de cada governador ao lado dos seus secretários e principalmente de prefeitas e prefeitos, fazer uma gestão municipalista também descentralizada aqui em São Paulo. Tenho também que fazer uma menção que deixei de fazer no início, agradecer aos artistas. Foram vários os artistas que gravaram vídeos ao longo dessa última semana a nosso favor, a todos eles indistintamente, cantores, cantoras, artistas, artistas plásticos, atores, atrizes, representantes também do mundo do esporte, a todos vocês que certamente estão nos ouvindo, acompanhando, ou lerão amanhã as notícias, muito obrigado a todos. E finalmente, quero voltar a dizer, vamos governar para todos. A nossa gestão aqui será a gestão da transparência, a gestão liberal, a gestão inovadora. Pessoal, quero deixar muito claro, conosco será a nova política. Nós, a partir de janeiro, estamos aposentando a velha política de São Paulo. São Paulo vai liderar a nova política progressista, desenvolvimentista, para gerar investimentos, gerar empregos, atrair o capital externo, gerar com esses investimentos progresso no mundo do agro, na indústria, no comércio, no setor de serviços, no turismo, na tecnologia e na ciência. São Paulo sempre foi o líder do Brasil. São Paulo é a terra de todos os brasileiros e é assim que nós realizaremos o nosso governo. Governar para todos os brasileiros de São Paulo. Senhores, a fala do governador eleito João Dória nesta primeira coletiva de imprensa. Ele falou, aliás, eu vou até convidá-los para repercutir rapidamente, já pensando em umas considerações finais. Ele falou em pacificar o Brasil, governar para todos, um governo de união, coalizão, para retornar o crescimento econômico. Professor Paulo Feldman, o seu comentário sobre a fala e já pensando também nas considerações finais. Bom, essa fala é natural, ela é praxe, né? Todo candidato eleito sempre conclama os perdedores, a união, principalmente num caso como esse, onde ele teve uma vitória muito apertada, por muito pouco. Então, é claro que ele tem que conclamar a união, a unificação. Imagino que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa, porque realmente seria muito ruim, tanto para o Dória quanto para o Bolsonaro, se houvesse um clima de revolta e de desunião no país. Espero que realmente haja uma unificação, que o país se estabilize, porque nesses últimos meses a gente viu uma divisão muito forte, a gente claramente viu ódio nas pessoas. Então, espero que o país se estabilize, que haja realmente uma união e, principalmente, eu espero que a gente aprenda com os erros do passado e que as pessoas esqueçam as suas ideologias e que pensem no bem do Brasil. Eu acho que esse talvez seja a expectativa mais otimista que eu teria em relação ao futuro presidente da República. Eu acho que ele deveria se despojar
de muita coisa que ele falou, já que agora ele vai ser presidente de todos os brasileiros, ele devia levar em conta que há propostas da oposição que são muito positivas, ele devia abrir mão de algumas das propostas que ele fez e, principalmente, ele devia olhar a história econômica do Brasil e olhar não os acertos, mas olhar principalmente os erros. Foram muitos erros cometidos pelos nossos antigos governantes nos últimos 30 anos. É com os erros que se aprende mais. Sim. Então, eu acho que Vamos buscar novos erros, né, professor? Exato. Eu acho que deveríamos tentar, então, evitar de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Muito obrigado, professor. Professor José Barata. Bom, eu acho que a partir de agora vira-se uma página e começa-se uma história nova e eu sou relativamente otimista quanto a isso. Eu acho que o Brasil chegou num estado de tensões, de dificuldade de exercer o contraditório que prejudicou muito a vida política do país. Nós precisamos voltar à tradição do entendimento, da negociação, da possibilidade de fazer acordos para aprovação de projetos. E, nesse sentido, como o Brasil é um país muito complexo, muito grande, muito diversificado, muito desigual, né? Essa condição do Brasil exige de um presidente da República ponderação, moderação, capacidade de negociar acordos, né? E eu falo acordo no sentido maior da palavra na política, né? Eu acho que o novo presidente, o presidente Bolsonaro, tem condições de fazer isso, até pela sua vida parlamentar. Quer dizer, um sujeito que participou da vida parlamentar já tem essa experiência. Todas as tentativas que se fizeram no Brasil de governantes que hostilizaram o Congresso, que foram incapazes de costurar acordos no Congresso, foram mal sucedidas. Tiveram mandatos abreviados, inclusive. Mandatos abreviados. Então, eu acho que quanto a isso eu estou tranquilo. As instituições são fortes, né, no Brasil, e só o fato de mudar já está bom. Está aí um otimismo. Professor Rubens Bessac. Eu endosso as manifestações dos ilustres colegas e eu colocaria ainda que as primeiras manifestações agora, já na transição, são fundamentais. Quer dizer, não somente com a legitimidade que os novos eleitos têm, os governadores todos que foram eleitos em primeiro turno, os que foram agora neste segundo turno confirmados, eleitos, em geral confirmaram aquela votação que tinha no primeiro turno, e o presidente da República tem uma legitimidade grande. Mas isso de nada basta se não souberem negociar e sinalizar claramente as escolhas que farão, não só para atender os seus eleitores, mas a todo o Brasil, a todos os seus eleitores nos estados em que eles se confirmaram, naqueles que eles forem eleitos, porque senão isto fica para trás. Essa legitimidade é um momento muito tênue de poder, isto logo passa e podemos ter crises aí, que é o que a gente não deseja. Nós queremos um Brasil, queremos estados realmente que realizem-se dentro desta alternância de poder que é natural numa democracia e que nós possamos trilhar um caminho aí seguro, mudando em muitos aspectos no que estavam antes exercendo o poder e sinalizando realmente um futuro aí mais alvissareiro que todos nós almejamos. Eu acho que nesse momento nós temos que ser otimistas, por mais temores que nós tenhamos, nós temos que dar um voto de confiança. Podem não ser nossas escolhas aqui e acolá, mas nós temos que dar um voto de confiança na democracia, na legitimidade, e esperar que esses governantes ajam com ponderação, com conciliação, para exercer o mandato que receberam. Muito obrigado, professor Rubens Bessac. Parabéns, sucesso. Vamos voltar, né, a conversar mais sobre esse tema. Doutor José
Pará, muito obrigado também. Foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui na TV Alesp. Espero que o senhor volte mais vezes. Por favor, seja bem-vindo sempre. Professor Paulo Feldman, muito obrigado por seus esclarecimentos. Lembrando que o professor Paulo Feldman vai estar conosco amanhã falando de desemprego e desalento no Arena Livre às 10 da noite. Nosso agradecimento a todos na banca, a todos os profissionais envolvidos nesta cobertura especial que mostra Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil, João Dória, governador eleito de São Paulo. Todas as informações na edição de amanhã do Jornal da Assembleia, que começa ao meio-dia. A todos e a todas, nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. TV Alesp, eleições 2018.